Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Eu sou o professor Júlio e dando sequência no assunto que nós estávamos conversando, nós passamos para vocês a parte da lei de formação de uma função. O que acontece agora na sequência? A gente vai entrar na parte da definição formal de função. Só que para entrarmos na definição formal de função, tá, eu preciso passar para vocês alguns elementos, alguns termos, alguns símbolos que nós usamos em relação à função. Por exemplo, olha só. Quando aparece para você a seguinte notação, eu vou lá e coloco F, daí ponho dois pontinhos, daí coloco uma letra maiúscula, uma flechinha e uma outra letra maiúscula. Qual que é o significado disso? Eu estou fornecendo para você o nome da função, estou fornecendo para você o domínio da função. Esse termo a gente vai definir em outra aula, tá? Hoje eu vou citar ele, mas eu não vou definir ele formalmente. E o contradomínio da função, que eu também só vou citar, mas não vou definir ainda formalmente o que significa. O que acontece? Eu tenho uma função f de domínio A e contradomínio B. Significa que os elementos saem do conjunto A e vão até o conjunto B. Explico. Por exemplo, olha só. Eu vou lá e coloco um conjunto, digamos aqui um conjunto que eu chamo de A. Do lado, um outro conjunto, que é um conjunto que eu vou chamar de B. Tudo bem? Entre os conjuntos, eu vou especificar o nome da função. Então eu tenho uma função f de domínio A e contradomínio B. E quando eu falo domínio e contradomínio, eu estou me referindo ao seguinte, ó. Eu vou posicionar alguns elementos em A, elementos aleatórios. Digamos, o 0, o -1, o 3 e o 6, certo? Elementos aleatórios, inventei esses valores. Daí aqui, ó, no outro conjuntinho, no conjunto B, eu vou colocar, por exemplo, o 7, o 5, 13 e o 12. Tá? Eu vou colocar aqui ó, mais um elemento 17. Por exemplo, assim, eu vou fazer uma correlação de um com o outro. Eu vou lá e faço a seguinte ligação. O 0 eu ligo com o 7, o -1 eu ligo com o 5, o 3 com o 13 e o 6 com o 12. O que acontece aqui nessa representação? Quando a gente vai fazer a definição de função, tá? Você vai ter que entender a frase que eu vou dizer agora. Para ser uma função, para que essa relação se caracterize uma função, todos os elementos do domínio, eles devem participar da relação e participar uma única vez. Tá? O que significa isso? Ó, o domínio, ele é o conjunto de onde as flechas estão saindo. Então, as flechas estão partindo do A. Como que você identifica isso? Ó, na definição que eu dei em cima. Função f de A em B. Ou seja, elas saem do A e chegam em B. Daí, o que vai acontecer aqui? Ó? Perceba, o 0, o -1, o 3 e o 6, todos eles estão participando. Tá? Coloque uma aspas nesse participando. Todos eles estão participando. E estão participando uma única vez. Se os elementos do domínio participam uma vez só, isso aqui vai ser uma função. Então, essa relação, ela vai caracterizar, ela é uma função. Ela é uma função. Não sei se você percebeu, mas eu disse que essa relação é uma função, tá? A gente tem que tomar um certo cuidado com esse termo. Aqui, ó, deixa eu explicar para você da seguinte maneira. Imagina que eu coloco isso aqui no cantinho, ó. Vem aqui, ponho um A e ponho um B. Tudo bem? Vou colocar elementos quaisquer aqui, ó. Digamos, o 1, o 6 e o 7. O 4, o 8 e o 12. Daí eu vou lá e faço o seguinte, ó. Aqui, aqui, aqui e dessa maneira. Tudo bem? Dá uma olhada no que eu tenho aqui, ó. Isso não é função, ela é apenas uma relação. Agora vamos pensar o seguinte, ó, por que ela vai ser apenas uma relação e não uma função? Ela está relacionando o A com B, mas eu não tenho uma função. Por que eu não tenho uma função? Para ser função, todos os elementos do domínio têm que participar e participar uma vez só. Daí você olha para o conjunto onde as flechas estão saindo. O 1, ele participa, ó, ele tem uma relação. O 7, ele participa. O problema é o 6. Ele participa, mas participa mais de uma vez. Então isso aqui não é função, mas é apenas uma relação. Eu vou colocar aqui pra gente, ó. Isso aqui, ó. Não. Isso não é função. Vai ser apenas uma relação, certo? Voltar para cá, ó. Vou apagar esse exemplozinho. Dá uma olhada. Vou tentar criar uma outra situação para a gente identificar se vai ser função ou não. Olha só. Vou pegar um conjunto aqui, vou chamar de A de novo, vou pegar um conjunto aqui,
vou chamar de B novamente. Daí aqui eu coloco o 6, o 1 e o 5. E aqui eu ponho o 7. E vou colocar o 8 aqui também. Dá uma olhadinha. Vou relacionar da seguinte maneira. Repare que eu estou usando o termo relacionar. Eu vou relacionar esse aqui e esse aqui. Dá uma olhada na situação. Pensa um pouquinho. Olha o jeito que eu estou falando, que eu estou posicionando. Isso aqui é ou não é uma função? Lembre, para ser função, cada elemento do domínio participa uma única vez. O domínio, se você for analisar, é de onde as flechas estão saindo. Vamos dar um nome para ela. Olha só. Vamos supor aqui vamos supor que ela seja uma função h. Tudo bem? Ela vai ser uma função h de A em B. Tudo bem? Função h de A em B. Como que a gente vai definir isso? Olha só, vamos analisar se é ou não é uma função. Cada elemento daqui está participando. Perceba, como que eu sei se ele está participando? O 6 se corresponde, o 1 se corresponde, o 5 se corresponde. Cada elemento está se correspondendo e se correspondendo uma vez só. Tudo bem? Ó, é relação. A relação ali de tudo, ela vai ser uma função. Então aqui eu tenho que é função. Por mais que você olhe e fale assim, pô, professor, mas ali o 7 está relacionado, o 7 está representado com todo mundo ali. Isso não tem problema. O contradomínio pode acontecer qualquer coisa. O que não pode acontecer qualquer coisa é no domínio da função. Porque aqui, para ser função, cada elemento participa uma vez só. Mais um. Olha só, vou tentar fechar o cerco disso aí. Tentar jogar mais um exemplinho. Imagina que eu coloco isso aqui, ó. Um conjunto M, mudar o nome um pouquinho, e aqui um N. Eu faço exatamente isso aqui, ó. Ponho pontinhos, ó. Não vou nem colocar valores agora. Eu vou imaginar os elementos como pontinhos. Também pode acontecer. Olha só, faço isso aqui, ó. Isso. Do jeito que está posicionado, pense um pouquinho. Isso aqui é função ou não é função? Pense um pouquinho. Isso aqui não é função. Por que isso aqui não é função? Para ser função, cada elemento do domínio participa uma vez só. Ó, essa criatura aqui não está participando, então isso não vai ser função, certo? Do jeito que está posicionado aqui, não é função. Gente, isso pode aparecer de várias maneiras diferentes. O que eu preciso ver com você também é uma outra maneira de ser representado isso aqui. Quer ver? Ó? Pensa um pouquinho. Eu vou lá e escrevo a seguinte relação. Imagina, F de A em B. Eu vou lá e coloco isso aqui, ó. Conjunto A. Eu venho aqui, coloco o conjunto B. Entre eles, o nome da função, que é a função f. Vamos posicionar alguns elementos. Digamos, 3, 6 e 8. 5, 4, menos 1 e 2. Tudo bem? Vamos estabelecer uma relação de um com o outro. Olha só. Eu venho aqui e faço o seguinte. Relaciono isso e isso aqui. Certo? Primeira pergunta que eu te faço. Isso estabelecido aqui é função ou não é função? Como que você sabe se é ou não uma função? Para ser função, cada elemento do domínio participa uma vez. Ó, participa. Como que eu sei se participa? O 3 está se correspondendo, o 6 está se correspondendo, o 8 está se correspondendo. Só que daí eu peço para você o seguinte, ó, com base nessa função que nós acabamos de definir que é uma função, eu peço para você fazer o seguinte, ó. Calcule o valor do f de 3 mais o f de 6 dividido pelo f de 8. Desde a segunda aula de funções, vocês têm que entender o significado de valor numérico e o que esse valor numérico associa. Olha só. Qual que é o significado de você olhar para uma expressão que ele fala para você f de 3? O que significa o f de 3? Eu quero um valor
quando o x for alguém. Significa o quê? Olha só, quando você olha uma relação como essa, o 3, olha só, o 3, ele está associado ao 5. O 3 está associado ao 5. Agora pense, eu defini que isso aqui é uma função, tudo bem? Se é uma função, o que significa? Aqui estão os valores de x, aqui estão os valores de y. Então, o que acontece quando eu associo? Quando o x for igual a 3, o y vai ser igual a 5. Na composição de um par ordenado. Em aulas posteriores falaremos disso. Ó, aqui significa que o f do 3 é igual ao 5. Para traduzir isso aqui para você, ó, olha só. Primeiro, f, porque a função é a função f. Esse valor que aparece entre parênteses é o valor do x da minha função. Então significa que quando x for 3, o y vai ser 5. Naquela composição que eu pedi ali do ladinho, olha só, isso aqui ó, vai ser igual. O f de 3 significa o quê? Qual que é o significado disso? Eu quero o valor do y quando o x for 3. E qual é o valor do y quando o x for 3? Isso vai ser 5. Mas, ó, seguindo a mesma ideia, seguindo o mesmo raciocínio, eu quero o valor do f de 6. Pô, o f de 6 significa o quê? Eu quero o valor do y quando o x for 6. Então, quando o x for 6, ó, o y vale 4. Então, quando o x for 6, o y vale 4. O f de 6 vai ser igual a 4 sobre... Embaixo, dá uma olhada. Eu quero o f de 8. Segue o mesmo raciocínio? Mesmo raciocínio. Eu quero o valor do y quando o x for 8. Ó, o valor do y quando o x for 8. Então, significa que o f de 8 vai ser igual a 2. Então, a soma de tudo isso aqui pela divisão vai ser igual a 5 com 4 dá 9, dividido por 2. Se você prefere, pode deixar como 4,5 ou como 9 sobre 2. Vai depender muito do que for pedido para você. Então, assim, ó, vamos tentar fazer um resumo, uma suma de tudo que nós vimos. Eu estou tentando passar a ideia para você do quê? Nós estamos passando a ideia para você do quê? Da definição formal de função. Você reparou que eu usei o termo lá no começo, relação, né? Eu usei o termo relação. Porque assim, ó, é muito comum a pessoa confundir, certo? Porque toda função, ela vai estar relacionada. Agora, nem toda relação vai ser uma função, certo? Toda função, ela é uma relação de dois termos. Agora, nem toda relação é caracterizada como uma função. Então, para fechar a ideia, o que acontece? Vou apagar aqui. Ó, só para explicar o que eu quero dizer com isso, porque toda função ela é uma relação, mas nem toda relação é caracterizada como uma função. Digamos aqui, ó, eu tenho aqui um conjunto M e aqui eu tenho um conjunto N. Daí eu coloco o H dado por isso aqui, ó, 7, 13, 5, 1, 2 e menos 3. Eu faço exatamente isso aqui, ó, essa correspondência. Aqui, aqui e aqui. O que acontece? Ó? Primeiro, olha para onde as flechas estão saindo. Elas estão saindo do M. Elas estão chegando no N. Cada elemento da onde elas saem participa e participa uma vez só. Ou seja, isso aqui é função. Isso é função. Se é uma função, também vai ser uma relação, certo? Vai ser uma relação. Eu posso dizer o seguinte, ó, a tua função H, ela vai de M para N. Vai de M para N. Outra informação importante. Daí eu posso atribuir os valores numéricos dela. Quais são os valores numéricos? O H de 7 vale 1. Ó, o H de 7 é igual a 1. Eu falo que o H de 13 vale 2. O H de 13 é igual a 2. O H de 5 é menos 3. Opa! H de 5. Falei e escrevi o valor. Ó, o H de 5 vale menos 3. O H de 5 é igual a menos 3. Tudo bem? Isso aqui é uma função.
de M em N. Agora, do ladinho, eu vou lá e ponho o seguinte, ó. Um A aqui, um B aqui. Chamo de F. Daí eu faço assim, ó. 3, 2, 6, 8, 9. Faço exatamente isso aqui, ó. Eu estou relacionando um conjunto com outro. Existe uma relação, mas como esse cara aqui, ó, participa duas vezes, isso aqui não é função. Isso aqui não vai ser uma função. É apenas uma relação de um conjunto com outro. Função, ela não é. Tudo bem? Então acontece o seguinte, olha só. Nós vimos a parte de definição de funções, certo? Nós temos uma atividadezinha para você, está na página 73, atividade 1, certo? Essa atividade eu peço para vocês fazerem para a gente dar sequência. E por hoje ficamos por aqui. Trabalhamos a parte de definição de funções. Espero que tenham gostado, espero que tenham compreendido. E até uma próxima, pessoal. Grande abraço, até mais!